Olá, queridos internautas, sejam bem-vindos ao canal Centro Espírita Jesus de Nazaré. Sintam-se acolhidos. Hoje estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, O Cristo Consolador. No subtítulo, O Jugo Leve, no item 1 e 2, e Consolador Prometido, no item 3 e 4. O jugo leve. Vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas. Porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. São Mateus, capítulo 11, versículo 28, 29 e 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele, ao contrário, que não espera nada depois desta vida, ou que duvida simplesmente, as aflições se abatem com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem suavizar-lhe a amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e vos aliviarei. Entretanto, Jesus coloca uma condição à sua assistência e à felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ensina. Seu jugo é a observação desta lei. Mas esse jugo é leve e essa lei é suave, uma vez que impõe por dever o amor e a caridade. Consolador prometido. Se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo, eis porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é santo, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos tenho dito. São João, capítulo 14, versículo 15, 16, 17 e 26. Jesus promete um outro Consolador, o Espírito de verdade que o mundo não conhece ainda, porque não está maduro para compreendê-lo, que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer recordar aquilo que o Cristo disse. Se, pois, o Espírito de verdade deve vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não disse tudo, e ele vem fazer recordar aquilo que o Cristo disse. É porque isso foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem, no tempo marcado, cumprir a promessa do Cristo. O Espírito de verdade preside a sua instituição, chama os homens à observância da lei e ensina todas as coisas em fazendo compreender o que o Cristo não disse senão por parábolas. O Cristo disse: que ouça os que têm ouvido para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque fala sem figuras e sem alegorias. Ele ergue o véu deixado propositadamente sobre certos mistérios. Vem, enfim, trazer uma suprema consolação
aos deserdados da terra e a todos aqueles que sofrem, dando uma causa justa e um fim útil a todas as dores. O Cristo disse: bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Mas de que forma se achar feliz, sofrendo, não sabendo por que sofre? O Espiritismo mostra-lhe a causa nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem expia seu passado. Mostra-lhe o objetivo naquilo em que o sofrimento são como crises salutares que conduzem à cura e são a depuração que assegura a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha o sofrimento justo. Sabe que esse sofrimento ajuda o seu progresso e o aceita sem lamentar, como o obreiro aceita o trabalho que deve lhe valer seu salário. O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro, e a dúvida pungente não mais se abate sobre sua alma, fazendo-o ver do alto a importância das vicissitudes terrestres se perde no vasto e esplêndido horizonte que ele descortina. E a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o fim do caminho. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse ao Consolador prometido: conhecendo das coisas que faz o homem saber de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. E para os esclarecimentos da leitura, estamos aqui com os nossos amigos e facilitadores, Adriano Passos e Fabiano Capanema. Sejam bem-vindos e um excelente estudo a todos. É com grande satisfação que estou mais uma vez aqui para poder apresentar um estudo do Evangelho, que nós preparamos com muito carinho, muito amor, né? Fabiano e eu, né? Fabiano, com você agora. Muito obrigado, Adriano. Agradecemos a Deus pela oportunidade de podermos estudar o Evangelho de nosso querido Mestre Jesus. Então, a leitura que a Ana fez para nós é sobre o capítulo 6 de o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que fala do Cristo Consolador. E o subtítulo, o jugo leve. Quer dizer, todos nós passamos por problemas pessoais. Não há nenhum de nós que esteja hoje na existência terrena isento de problemas. As vicissitudes, alternâncias e todas as dificuldades inerentes a um mundo de expiação e provas, elas vão permear as nossas condições de vida, os nossos relacionamentos sociais e o próprio entendimento da razão de nós estarmos aqui, que a própria doutrina espírita nos traz com um esclarecimento muito preciso, um esclarecimento acerca do Evangelho de nosso querido Mestre Jesus. Quando vem falar o Cristo, que a gente encontrará repouso em nossas almas, a partir do momento que nós tivermos o esforço pessoal de caminharmos na sua seara, o Cristo ele veio nos ensinar isso, que o amor, a caridade que ele pregou e, acima de tudo, exemplificou, seria, teoricamente, para nós, leve, se nós não nos perdêssemos tanto pelo caminho. Assim, amar deveria ser simples. Praticar a caridade deveria ser um ato diário de nossas vidas. O problema é que nós vamos nos deparar conosco mesmo, porque o principal inimigo de todos nós somos nós mesmos. O egoísmo, o orgulho e todas essas que são consideradas as chagas da humanidade, esses sentimentos vis, inerentes ainda à nossa condição de imperfeição,
Nós estamos dentre as categorias de espíritos que a doutrina espírita, de forma pedagógica, estabelece. Nós estamos na terceira ordem dos espíritos imperfeitos. Então, nós temos toda ainda uma trajetória, temos que galgar, né, essa evolução espiritual através do esforço pessoal, o esforço para que o nosso jugo também se torne leve, assim como o Cristo nos afirmou. Porque um espírito, um irmão maior, co-criador em plano maior, como o Cristo é, um espírito de primeira ordem, um espírito puro, ele teve uma trajetória, assim como nós estamos tendo agora, isso há bilhões de anos atrás, e se tornou, pelo esforço próprio, um espírito puro. Para ele, o sofrimento, a gente vai encontrar, às vezes, nos nossos relacionamentos, as pessoas com as quais a gente conversa, convive, a gente vai encontrar pessoas que fazem um verdadeiro culto ao sofrimento, quase que num processo de masoquismo, em que o sofrimento acaba trazendo para perto delas pessoas que ficam condoídas com a situação dela. E essa pessoa, de alguma forma, se compraz, se realiza, mesmo que estando sofrendo, por ter pessoas ali perguntando sobre a sua condição, oferecendo apoio e tudo mais. Mas a gente tem que reverter esse sinal e esse sentido de sofrimento, entendendo ser, né, todas as dificuldades que nós passamos são possibilidades de crescimento. É através da percepção diferenciada da vida, dessa bênção que recebemos, o dom da vida, é que a gente vai poder crescer com essas dificuldades, com essas condições que nos trazem sofrimento. Só que a gente não pode ter, de forma equivocada, medo exagerado de sofrer, porque você já está sofrendo, né? Se acontecer isso comigo, então já vem um processo de ansiedade, assim, de falta de fé para encarar as situações, e a gente acaba sofrendo por antecipação. Então, ter mesmo isso que o Cristo nos ensina e nos exemplifica, e continua nos tutelando através de seus prepostos, que são esses espíritos superiores da segunda ordem, né, da escala dos espíritos, que sempre, no processo de missão, né, são verdadeiros missionários que sempre estiveram conosco durante toda a nossa história da humanidade terrestre, exemplificando e trazendo conceitos mais elevados de quais os objetivos reais nós devemos traçar para nossas vidas. Não devemos dar vazão ao nosso passado, que foi importante na construção do ser, do indivíduo, e nos tornamos cada um de nós com uma trajetória diferente, mas que é um caminho que converge para o Cristo. O próprio Cristo nos ensina que não há como ir ao Pai se não passarmos por Ele. Quer dizer, Ele ensina que, em essência, nós todos temos perfeição. Somos criados simples, ignorantes e perfectíveis. Simplicidade na condição de, enquanto espíritos, nós reconhecemos as nossas limitações, né? Vamos dizer que a nossa perfectibilidade em latência, porque Deus continua criando na sua obra, nunca deixou por toda a eternidade de criar, e tudo que Ele cria é perfeito. Então, tanto o elemento espiritual quanto o elemento material que se unem e se possibilitam, o elemento material, a transformação, o elemento espiritual, ao desenvolvimento do ser. Então, a gente se utiliza disso para que a gente possa, então, nos esforçar e continuar essa nossa trajetória de perfectibilidade. Nós não estamos perfeitos, mas dentro de uma condição de perfeição relativa, que é absoluta só Deus, a gente tem ainda toda uma trajetória de evolução que vai precisar do nosso esforço pessoal, vai precisar de nós nos ajudarmos mutuamente, porque o fardo, né, a cruz que cada um tem que carregar na sua trajetória evolutiva, ninguém evolui para o outro, cada um de nós tem que fazer esse esforço de convergência
para dentro de nós mesmos, porque em latência nós temos o Cristo dentro de nós. A gente precisa desenvolver essa compreensão, desenvolver todo esse potencial que nós temos para buscar a felicidade. O sofrimento, ele tem a sua importância, mas a gente não pode permanecer numa condição de estagnação. No universo é tudo dinâmico. A gente tem a questão do que se pode entender como estático e do que se pode entender como dinâmico. Estático é muitas vezes a pessoa que, se ela, numa inércia, ela abaixa a cabeça diante das dificuldades da vida e fica num processo de autopiedade. Mas a gente tem que, com esforço supremo, quando está numa condição de depressão, de tristeza, um esforço supremo, enxergar ao nosso redor, né, todas aquelas entes amados que querem que a gente possa melhorar, enxergar a abundância da vida, as bem-aventuranças que o Cristo nos ensina, que é através dos sentimentos. A doutrina nos permite buscar conhecimento, esclarecimento, consolação. O próprio título nos fala, o Cristo Consolador, e fala também do Consolador prometido. Então, esse consolo, esse estado mais duradouro de felicidade, ele é uma conquista daqueles espíritos que mais se esforçaram na sua trajetória evolutiva e conseguiram atingir um estágio de interação, de esclarecimento e também de percepção do que realmente é importante para a vida. Nós estamos aqui num mundo de expiação e provas, então, se a gente está vivendo, jornadeando num planeta como uma morada, é porque a gente ainda não tem condições evolutivas de ascender a mundos melhores. Mundos de regeneração, a partir do momento que na própria Terra nós estamos construindo já essa transição para um mundo melhor. Mas mundos felizes, mundos angelicais, nós temos ainda condição, mas nós temos que nos esforçar e colaborar para que toda a humanidade avance nesse sentido. E é aqui que o Cristo está chamando, né, a nossa atenção para essas questões. Fé no futuro, confiança na justiça de Deus. No universo, a gente observa isso, que vige uma harmonia que traz equilíbrio para tudo que existe, tanto as coisas materiais quanto as coisas espirituais. E aqui na Terra, a gente tem, cada um de nós temos uma missão pessoal, que é essa missão de não deixar que os nossos problemas, que o fardo se torne muito pesado, mudando a percepção, uma ruptura na forma antiga de nós que somos homens velhos, que temos aí uma trajetória dentro da doutrina espírita, um dos princípios basilares da doutrina fala sobre a pluralidade das existências. Então, somos espíritos multimilenares, que estamos, ora na existência no corpo, na matéria mais densa, ora, quando retornarmos à pátria espiritual. Então, esse ciclo de encarnação, desencarnação, ele também é uma chave importante para a gente entender a nossa realidade e quais devem ser realmente os objetivos mais elevados, contrapondo um pensamento vigente na humanidade de que se pode encontrar a felicidade unicamente na posse das coisas, que são posses efêmeras, passageiras. Tudo o que a gente encontre prazer, em se tratando de questões materiais, são relevantes, mas são passageiras. Então, a gente não pode colocar a nossa felicidade nesse tipo de busca, de meta, de objetivo de vida. A ruptura com o homem velho deve ser essa, a percepção de que somos espíritos imortais, que a gente tem que ter a confiança em Deus, mas também a gente tem que ter lançar um olhar no futuro, enxergando a necessidade de nos tornarmos cada dia melhores, para que amanhã sejamos mais felizes. A felicidade é uma construção e é um estado de espírito daqueles que mais trabalham. A gente pode observar a ministra veneranda no livro Nosso Lar, de André Luiz, que ela já estava há 1000 anos trabalhando ininterruptamente
E quando você vai entrevistar, conversar, ou o próprio André Luiz, no livro, né, Na Colônia Espiritual Nosso Lar, você vai assistir uma palestra de um espírito dessa envergadura, a felicidade para eles é plena, é duradoura, e eles encontram felicidade no trabalho, no auxílio ao próximo. Enquanto nós aqui buscamos, muitas vezes, com uma miopia espiritual, eu estou doido para aposentar, eu não quero trabalhar. Para a gente, o trabalho passa a ser, às vezes, até um fardo. A gente é penoso. Eu não estou falando para todos, né? Assim, eu estou falando que tem pessoas que ficam no estado ainda de incompreensão do que realmente traz felicidade, porque espíritos assim, esses espíritos superiores, eles encontram felicidade no trabalho mesmo, em prol do outro. E é assim que a gente vai enxergar no futuro, mas podemos também começar a atuar no presente, para fazer o amanhã melhor. A gente vai enxergar essa necessidade de fazer um contraponto ao materialismo muito vigente na humanidade terrestre. A gente tem que combater isso primeiro dentro de nós. O que eu quero? Qual que é o verdadeiro tesouro que o Cristo nos ensina? Onde estiver teu tesouro, aí estará teu coração. Quer dizer, os sentimentos, a evolução, ela é resultante do progresso no campo da intelectualidade e no campo da moral, dos sentimentos burilados. Então, a gente só vai conseguir nos tornar primeiro, e tornar uma humanidade melhor, porque todos nós fazemos, e mesmo esses comentários, né, entre nós, não, mas o mundo está muito, muito difícil, muito problema, muita corrupção, muita calamidade, seja quais os problemas forem, pandemias, a gente só vai conseguir mudar o contexto social da humanidade em que vivemos se nós realmente passarmos, não estou falando de questões de cunho apenas religioso, porque a religião ela é importante. A origem da palavra, ela vem dizer para a criatura a necessidade dela se ligar ao Criador. Essa é a origem da palavra religião, que vem do latim religare. Mas a compreensão da importância da gente fazer essa ligação com Deus, agradecendo a todo momento, né, pela oportunidade, pelo dom da vida, a gente desenvolver também a questão filosófica com aqueles tradicionais questionamentos: de onde que eu vim, qual a minha trajetória, quem eu fui. O Chico foi questionado: Chico, será quem eu fui? E o Chico, não se preocupe com isso, meu filho, se preocupe com quem você é. O passado teve a sua importância, mas ninguém mais pode, o próprio Chico nos ensina, ninguém mais pode voltar no passado e fazer um novo começo, mas cada um de nós pode recomeçar agora e fazer um novo fim, quer dizer, não é o fim de término das coisas, não, é uma finalidade de crescimento pessoal. Então, se a gente aliar essas questões religiosas, que a doutrina tem um caráter tríplice, ela fala para a gente da religião, ela fala para a gente da filosofia, quem eu fui, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou. Então, esses esclarecimentos, por isso ela é consoladora. O Consolador prometido, a doutrina espírita, traz para a gente todos esses esclarecimentos de forma inteligível, categórica, de forma racional. Vamos dizer, a gente poderia dizer que é uma fé raciocinada, embasada na razão, e ela é progressista e progressiva. Ela se atualiza com o avanço da ciência humana, ela traz para a gente uma reflexão de progresso daquele religiosismo da história medieval da humanidade, fazendo com que hoje a gente avance muito mais nas concepções religiosas e também fazendo uma interface importante com a ciência que os fenômenos da doutrina espírita, do passado, do presente, têm uma comprovação científica. Aquele cético de sistema que não queira acreditar simplesmente por falar, não acredito, simplesmente isso, mas se ele for pesquisar, ele vai identificar várias provas cabais da existência do espírito. A própria experiência de quase morte, vividas e catalogadas e estudadas
por muitas, milhares de pessoas, demonstra isso. As pessoas que, num estado de coma, voltaram, relataram coisas que a equipe médica estava falando lá no corredor. Tal. Então, nós não somos o corpo. Nós nos utilizamos do corpo como um instrumento de manifestação. Somos usufrutuários da bênção de estarmos reencarnados para a gente buscar esse progresso pessoal. Então, assim, tem muitas observações interessantes, porque esse texto, o livro é muito, muito bom. E esse capítulo especialmente, porque fala do Cristo, fala da doutrina espírita, mas eu não vou me prolongar muito, porque a gente faz uma parceria. Se eu falar demais, acaba que eu prejudico também o Adriano nos comentários que ele vai trazer para a gente. Essa parte do Evangelho, né, ela é muito rica e ela traz vários, um trecho pequeno e vários esclarecimentos. Por exemplo, o Consolador é a doutrina espírita. Aqui no item do Consolador Prometido, item 3, eu vou ler um pedacinho aqui, o pedacinho que fala: se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas, quando a vós conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito. Olha só essa parte aqui. Permanece eternamente convosco. Que são os espíritos que vieram para poder tirar a mistificação, tirar a mensagem, o simbolismo, as coisas motivacionais que tinham, colocando a claridade do Evangelho. E o que é o Evangelho? O Evangelho é a vida de Cristo. Ele exemplificou com a sua vivência aqui na Terra o que nós devemos fazer e temos que fazer, porque através do Evangelho, do que esclarece o Evangelho e o Consolador, que é a doutrina espírita, é muito claro aqui o que Cristo fala, né? É o que a gente deve ver, é o caminho certo, não tem atalho, ou se tiver atalho é o Evangelho, né? Se a gente pegar e for fazer continuar fazendo do jeito que nós fazemos, ou muitos já mudaram, né? Eu até dou como exemplo que até pouco tempo atrás eu era totalmente diferente do que sou hoje, e como o Fabiano falou, não que eu esteja ali naquele espírito já lá em cima evoluído, mas como se diz, o que é gostoso de trabalhar, por exemplo, na hora que a gente chega e é chamado a fazer um estudo aqui para casa, é prazeroso, é um prazer diferente, você faz ali com tanta garra, com tanto amor, que é uma coisa que eu não imaginava que um dia eu ia dar conta de fazer. A mudança, na hora que a gente pega, dá esse despertar, dá esse clique, né, que a gente começa a trabalhar, a fazer o Evangelho, o culto no lar, né, o próprio trabalho do dia a dia, a gente vê com os outros olhos a partir do momento que a gente começa a introjetar o Evangelho no nosso dia a dia. Porque o Evangelho não é só agora, na hora que a gente está na palestra, não é só na hora que está numa reunião mediúnica, ou só na hora que está estudando, ou quem é da igreja católica na hora que está na missa, os evangélicos do culto. Não. O Evangelho é o dia a dia. É o nosso viver, é a nossa experiência terrena, né, crescendo de acordo com como se diz, com a fraternidade, a solidariedade, o amor, né? A doutrina, a verdadeira doutrina, né, espírita, a verdadeira religião
né, o religare é o amor. Não é só o Espiritismo, não é só a religião católica, o Evangelho, outras e tantas. São todas elas no amor. E todas elas pregam o amor. É só seguir. E dentro desse expediente de seguir, a gente estamos assim na fase de mudança do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. A gente está no platô da transição. Um conselho que eu tenho comigo, que depois que eu comecei a estudar e aprofundar na doutrina espírita, é que nós estamos praticamente na última encarnação, né, essa geração que está aqui, antes da definitiva virada do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Então nós temos obrigação de nos melhorar. Não é melhorar a outra pessoa, não. É nos melhorar. Temos que, através do exemplo, trazer pessoas para poder também participar desse novo mundo que vai vir, que já está aí aflorando, todo mundo está vendo o que está acontecendo. Não estou falando de pandemia, estou falando das mudanças que estão ocorrendo conosco, com as pessoas, com dirigentes de países, tudo. A mudança, a tecnologia, né? Nós estamos no ápice das mudanças da tecnologia, nós estamos vivendo essa transição mais a fundo. E por que não falar que somos os trabalhadores da última hora, né? Aqueles que só estão socorrendo os aflitos, que somos nós, né? Aflitos nessa última hora, no último instante dessa virada para o plano de regeneração. Porque, com certeza, se nós não fizermos a coisa certa aqui, nós vamos ter oportunidades, vamos ser oportunizados por Deus de melhorar, porque esse é o nosso fim. Como o Fabiano falou, nós somos perfectíveis. Ele falou, não, Jesus falou, né, e a doutrina nos prega isso, e ele reforçou aqui hoje. Então, se somos perfectíveis, nós vamos chegar lá sim. Se não conseguirmos agora, nós vamos ter outra encarnação, uma reencarnação, talvez não aqui nesse mundo, num mundo mais primitivo, onde vamos sofrer mais, né? E o nosso fim é o êxito, o nosso fim é estar correto, não o fim, porque nós temos uma vida, nós somos eternos, não, nós somos imortais, nós temos a vivência em Cristo, no amor, para poder conseguir chegar a este êxtase. Tem uma passagenzinha aqui que eu anotei, eu não sei aonde foi que eu peguei não. Se queres acordar toda a humanidade, então acorda-te a ti mesmo. Se queres eliminar o sofrimento do mundo, então elimina a escuridão e o negativismo em ti próprio. Na verdade, a maior dádiva que podes dar ao mundo é aquela da tua própria transformação. Essa transformação, nós somos obrigados a nós mesmos. E tem uma parábola do sal da terra. Jesus nos colocou, fez uma parábola lá, falando uma parábola lá, e colocou sal da terra. Vós sois o sal da terra. O que o sal faz? As duas principais características dele é o quê? Acentuar o sabor dos alimentos e não deixar se perder esses alimentos. E como que isso funciona? Ali, Jesus dando esse exemplo. Nós temos que nos acentuar no nosso dia a dia como exemplo, para que outros espelhem na gente, né, a bondade, a fraternidade, a caridade, né, o amor, e assim acentuar o Evangelho a todos, né, a nós mesmos e às pessoas que estão aos nossos lados.
E a outra é a não se deixar perder. Se a gente vê aquele amigo, aquele irmão em Cristo que está em desespero, está no caminho errado, nós temos que ir lá e tentar procurar tirá-lo de lá, tirar daquele lugar errado que ele está indo, que ele está fazendo, né, o proceder. Mas não é julgando, é ajudando-o. Só que o próprio Jesus, em momento nenhum, forçou ninguém a nada. Isso tem que ter a vontade da pessoa de querer se melhorar. Se ela não quiser se melhorar, nós não podemos forçá-la. Tudo tem seu tempo. Então, se a gente pegar e forçar, perder, como se diz, algumas palavras ali com ele, tudo bem, não vamos perder. Mas devemos, como se diz, não deu certo ali, procurarmos outros, para não se perder outros, né? Aquele ali vai ter o tempo dele, aquele que não quer receber o Evangelho, vai ter o tempo dele. Agora, a gente tem que preocupar aquele que está querendo se melhorar, nós não podemos deixá-lo perder. Somos sal aí, então, e somos sal na acentuação do Evangelho. Jesus não foi atrás, por exemplo, ele chegou, o jovem, na outra parábola, o jovem rico, né, que falou para Jesus, eu tenho tudo, como se diz, eu faço todos os mandamentos, faço tudo, e o que mais que eu tenho que fazer? Jesus falou para ele, vende tudo que tem e siga-me. Na verdade, o Jesus, na hora que falou, vende tudo que tem e siga-me, ele estava falando para ele desapegar, né? Não era vender tudo que tem, que não era esse o propósito da coisa, mas era para desapegar da parte material. E o jovem ficou assustado e se afastou de Jesus. Jesus não correu atrás dele. Então, esse despertar que o Evangelho nos mostra, o Consolador nos clarifica, né, é o nosso. É nós mesmos que temos que procurar nos desenvolver, evoluir, né? Procurar ajudar o colega, sim, procurar ajudar o colega, mas não forçar nada, né? Tudo tem seu tempo. Como eu falei, todas as religiões têm essa informação do amor, né? E o Espiritismo, né, a doutrina espírita, ela não nos coloca numa posição bem tranquila. Ela não te força a nada, ela não te obriga a nada. É você o seu árbitro, é você o seu próprio juiz, seu próprio árbitro. É através do seu conhecimento, da leitura, né, dos estudos, né, você vai se conhecendo, se aprofundando mais no seu eu amor e levantando esse eu amor, vamos evoluindo, vamos crescendo. E não tem essa de queimar no fogo do inferno eternamente. Não tem, porque sempre teremos outra oportunidade de melhorar, sempre teremos as ajudas dos nossos benfeitores espirituais, né? Nas quantas reuniões que nós participamos, reuniões mediúnicas, que chegam espíritos que estão, depois de ter desencarnado, estão sofrendo lá 300, 400, 500 anos, e chegam na reunião de forma tão debilitada, e na hora que nós temos os procedimentos lá, a conversa, e fazendo chegar Jesus ao coração deles, eles saem totalmente transformados. Então, o nosso trabalho não é só físico, não é só trazer o irmão físico que está ao nosso lado, fisicamente, para o nosso lado. Nós temos também que ajudar os nossos irmãos desencarnados, né? Então, nós trabalhamos, todos nós, né? Trabalhamos nas duas fronteiras, na física e na espiritual, trazendo-os para
chegar perto de Jesus. E eles saem transformados. Fabiano. Marquei mais um trecho aqui. Depois que o Adriano fez os comentários, que a gente poderia complementar também. E eu marquei aqui um trecho que fala o seguinte: o Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque fala sem figuras e sem alegorias. Ele ergue o véu deixado propositadamente sobre certos mistérios. Vem, enfim, trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos aqueles que sofrem, dando uma causa justa e um fim útil a todas as dores. Quer dizer, a doutrina espírita, como terceira revelação, nós tivemos como primeira Moisés, que veio trazer para a humanidade a concepção monoteísta. Tivemos a segunda revelação, que foi a vinda do Cristo, quando ele encarnou entre nós. Nunca deixou de estar entre nós, mas se fez presente, tendo encarnado. E a terceira revelação, o advento da doutrina espírita, que ocorreu no século XIX. Com o intuito de esclarecimento e de tirar esse véu, essa ignorância que nós tínhamos da nossa realidade espiritual. Posto isso, essa condição, né, de retirada de véu e daquela concepção das coisas miraculosas, misteriosas, a doutrina com muita propriedade vem nos ensinar das questões ligadas às leis de Deus, né, que são universais. Compreendendo, então, com a retirada do véu, a nossa essência, vem nos falar da questão da causa justa, muitas vezes dos nossos sofrimentos. Porque a doutrina fala da lei de causa e efeito. A física, seja clássica, a física contemporânea, nos fala da lei de ação e reação. A doutrina espírita nos fala da lei de causa e efeito. Qual a diferença? Esse efeito, ele pode ser, ele é inerente às nossas ações, mas dependendo como Deus é misericordiosamente bom, justo, sábio, ele nos oportuniza e vai, de certa forma, atenuando esse fardo ao que o Cristo se refere nessa lição, né? Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse fardo, pelos nossos desatinos, pelos nossos descaminhos, nos afastando dessas leis divinas, ele, pela misericórdia divina, esse fardo ele vai ser atenuado para que a gente possa, dentro da lei de causa e efeito, ressarcir. Primeiro, reconhecendo o nosso erro, deixando de ser orgulhosos. Segundo, em reconhecendo as minhas falhas, me propondo ao resgate, à reparação, diante dessa infração das leis que eu cometi. Então, essa possibilidade de reparação é uma porta que se abre em termos de oportunidades. Como todos nós temos o livre-arbítrio, o senso moral, temos a racionalidade, o pensamento, o raciocínio, né, para poder tomarmos as nossas decisões. Se nós tomarmos más decisões e semearmos frutos amargos, colheremos frutos, sementes amargas, colheremos frutos amargos. Então, essa é a calibragem que a gente tem que dar na percepção de se retirar o véu e de reconhecer que tudo que nós fizermos, seja através a nível de pensamento ou de ações, né, tudo que a gente fizer que prejudique outrem, estaremos prejudicando a nós mesmos. Então, essa percepção, esse conhecimento que a doutrina nos traz, da lei de causa e efeito, que a gente terá que fazer essa reparação, ela vai fazer com que a gente perceba que para sermos melhores, mais felizes e diminuirmos o sofrimento, não há outro caminho, que é o caminho que o Cristo nos ensina. É o caminho do amor mesmo. A lei moral, essa lei a mais
A mais poderosa força que existe em todo o universo é a lei de amor. Poderosa não no sentido que eu estou querendo dizer o poder do amor, ele pode anular, né, o ódio de milhões. A gente tem exemplos na história da humanidade com o próprio Gandhi, quando ele foi, né, de retorno da Inglaterra para a África do Sul, depois posteriormente para a Índia, ele conseguiu libertar o povo indiano do domínio inglês sem nenhum ato de violência por parte dele, pregando justamente o contrário, a não violência. Então, o amor é uma força poderosa para fazer com que todos nós possamos nos movimentar e revolucionar realmente o contexto social da humanidade. Essa transição que o Adriano se referiu, essa transição que nós estamos vivendo, vai depender de nós, do nosso esforço. A gente pode, como o próprio nome diz, uma transição não quer dizer que tenha uma linha demarcatória, não existe. A transição ela pode ser mais alongada, ela pode ser mais curta, vai depender dos nossos esforços, da nossa compreensão do que nós precisamos fazer realmente para buscar a felicidade e a evolução espiritual. Quanto mais cada um de nós esforçarmos, melhorarmos dentro de casa, no contexto social, no trabalho, seja onde estivermos no relacionamento humano, cada um de nós será um influenciador no bem, que irá potencializar essa transição para uma humanidade que amanhã a gente vai ver predominar o bem, não mais condições que a gente vê hoje, de assassinato, pessoas alcoolizadas, dirigindo, atropelando, matando. Essas questões, dentro de algumas décadas, eu sou otimista, no médio prazo. No curto prazo, eu sou realista, eu sei o que nós somos, em essência, a humanidade ainda. Mas, a médio e longo prazo, eu sou otimista. Então, a gente vai ver, a gente vai projetar o nosso futuro no presente. A lei de causa e efeito é isso. A minha próxima existência, como é que vai ser? Depende de mim, depende de como eu estiver vivendo agora, no presente. Então, a gente está a todo momento projetando o nosso futuro. E vamos projetar também, juntos, uma humanidade melhor, nos esclarecendo, através da doutrina espírita e de todo o conhecimento disponível na humanidade, e, acima de tudo, buscando a prática do bem. Então, parece que você quer fazer mais uma leitura, não quer? Você quer? Tá bom. A respeito aqui de uma perguntinha que chegou, né, chegou antes, sobre obsessão, né? Eu sei que está um pouquinho, talvez um pouco longe desse tema, mas talvez muitos achem, mas não está não. Tudo que fazemos, tudo que pensamos em fazer para outra pessoa, se for uma maldade, essa maldade já nos atingiu em pensamento. Se for uma bondade, essa bondade saiu já do nosso pensamento. A obsessão, ela é vibração nossa. Muitas vezes nós que buscamos, a maioria das vezes, eu vou falar quase todas mesmo, somos nós que buscamos nossos obsessores. Quando não, até mesmo nós estamos no auto-obsediando. E para poder mudar essa fase de pensamentos negativos, de obsessão, ela é muito simples. Todos nós somos médiuns, dependendo do grau de mediunidade e o modo que vivemos. Então, se nós somos obsediados, que é uma influenciação espiritual negativa, nós podemos pegar e virar a chave para o outro lado, para uma influenciação positiva. E isso acontece com todos nós. Basta virar a chave para poder, quem está recebendo negativo, passar a receber de modo positivo. E, dessa forma, nos livrar do obsessor. Na maioria das vezes, nós somos cobrados não por livrar do obsessor. Nós temos que influenciá-lo positivamente.
é muito melhor do que livrar daquele obsessor. É o que eu estava falando agora há pouco, né? Sobre uma reunião mediúnica. Né? A gente influencia eles para poder passar do lado bem. E isso a gente pode fazer no nosso dia a dia, quando a gente está tendo alguma obsessão, tendo pensamentos negativos, né? Mudar para uma fase positiva. E o melhor jeito, sem dúvida nenhuma, é através da leitura do Evangelho. Ele nos ensina a fazer isso. Saulo de Tarso, que transformou em Paulo de Tarso, ele é o maior evangelista que veio para poder pegar e pregar, deixar o Evangelho para nós até hoje, né? E transformou-se num apóstolo de Cristo, sem ter convivido com Cristo. Agora, dentro desse raciocínio, é muito fácil para todos nós, basta querer, transformar nem que seja nós mesmos em discípulos de Cristo. Para isso, o Evangelho está aí, é só nós vivermos ele, é só vivermos. E mais uma coisa a respeito de uma parábola de Cristo, é a respeito do fariseu Simão e da pecadora, né? Jesus foi almoçar na casa do fariseu Simão, chegou lá, o Simão não fez as comemorações, como se diz, acolheu Jesus do jeito que era comum naquela época, né? Que era um abraço, oferecer água para lavar os pés e tudo mais, né? E a pecadora ficou sabendo, foi lá, ofereceu, lavou os pés de Jesus com a própria lágrima, enxugou com o cabelo e lhe deu o perfume que estava carregando. Perfume já é caro hoje, imagina naquela época, né? Então, ela deu do que tinha, de uma forma errada, mas do que tinha, ela deu o que tinha, é a caridade que ela fez ali, coisa que o Simão não fez, o fariseu não fez. Ele esnobou Cristo, ele não lhe deu o beijo na face, não lhe deu água para poder lavar os pés, ele ignorou Cristo. O que o Cristo é? O Evangelho. Nós fazemos todos os dias essa mesma coisa que o fariseu fez, ignoramos Cristo no Evangelho. Temos que ser pelo menos como uma pecadora, buscar dar o que nós temos, que seja pouco, que seja palavra, que seja escutar e que seja um acalento ao irmão. Agora já pode ler a mensagem final, né? É a mensagem que eu recebi esses dias, ela me tocou muito e fala exatamente sobre a pessoa desperta. Vamos lá. Poucas coisas se comparam à força de uma pessoa desperta. Pessoas despertas são indomáveis, intuitivas e possuem a serenidade e a confiança daqueles que aprenderam a ver a vida com os olhos da alma. São pessoas que passaram por situações difíceis, viram sonhos que não se concretizaram, tiveram que se despedir de quem amavam e viram a vida colocar à prova toda a confiança em si mesmas e na sua crença no bem. Ainda assim, curaram cada ferida com a sabedoria de quem acolheu a dor com uma sábia conselheira e optou por guardar os seus ensinamentos ao invés de um acumulado de mágoas e desilusões. Por isso, carregam um certo brilho no olhar, uma presença cheia de luz e de carisma, e uma aura de aconchego que não passa despercebida. São pessoas que não seguem o grande coletivo, não têm medo de parecerem ridículas por acreditarem no invisível, e cuidam da energia da sua mente, da sua alma e do seu coração como um templo a ser cuidado. Uma pessoa desperta aprendeu a honrar a si mesma, ama quem é, tem orgulho de sua trajetória,
Já não dá mais poder para as críticas ou julgamentos, assim como tampouco perde seu tempo julgando os demais. Sabe que todos estamos entre a inconsciência e o despertar, e que esse processo é algo sagrado e individual. Todos têm seu tempo e seus próprios despertadores. É esse motivo que a pessoa desperta agradece por tudo e todos que passaram por sua jornada, os que a amaram e os que a despertaram, porque é inevitável. Ninguém pode viver para sempre na dependência, na insegurança ou adormecido de si mesmo. Às vezes, a vida vai mesmo nos chacoalhar para que despertemos para a nossa força, para o nosso poder, para a infinitude que habita em nós. É isso que traz a segurança da pessoa desperta. Não a segurança que menospreza a cautela, mas sim a segurança de quem está bem em ser quem é e que fez de si mesma um lugar de paz para viver. Uma pessoa desperta ajuda a despertar o mundo. E aqui agora eu completo. A pessoa que é desperta, ela é exemplo, ela cativa a misericórdia e a compaixão do Pai. E é luz por onde anda. É uma vitória ver saindo e sairmos da escuridão. Levantar após um tombo, perdoar após um erro. Eu me sinto revigorado no Evangelho de Jesus. Obrigado. Agradecemos a Deus, acima de tudo, agradecemos pela oportunidade de estar aqui compartilhando com você esses momentos de estudo do Evangelho e que a gente possa continuar se esforçando nesse movimento de autotransformação, buscando nos tornarmos cada vez melhores. Obrigado por tudo. Um abraço a todos, fique com Deus e vamos ler o Evangelho e estudá-lo.